Yoshihiro Togashi, o autor de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, um dos poucos autores de mangás que conseguiu alcançar o sucesso 2 vezes em sua vida. Akira Toriyama, Masashi Kishimoto, Tite Kubo, todos esses autores já passaram pela Shonen Jump, a revista que semanalmente publica os mangás de maior sucesso do Japão. Porém, nenhum deles conseguiu emplacar um sucesso após o fim da sua obra anterior. Isso porque os japoneses acabam mudando seus gostos ou até mesmo pela dificuldade de se reinventar. Conseguir 2 obras de sucesso certamente não é uma tarefa fácil. Por isso, hoje vamos falar sobre a história de Yoshihiro Togashi e todas as suas polêmicas que ele enfrentou ao longo de sua carreira. Mas antes, se possível, deixa aquele like para ajudar, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Dito isso, vamos pro vídeo. Togashi nasceu em 27 de abril de 1968, na cidade de Shinju. Togashi só descobriu o talento que tinha para o mangás quando estava na faculdade, o que fez ele ser reconhecido pela editora Shueisha, proprietária da revista Shonen Jump. A Shonen Jump, para quem não sabe, é o berço de vários mangás que você conhece. O sonho de qualquer pessoa que começa no mundo dos mangás é conseguir uma serialização dentro dessa revista, pelo simples motivo dela ser o produto mais popular e vendido do Japão. Mas se você acha que a sua primeira obra foi Yu Yu Hakusho, você está errado. Além de algumas histórias fechadas como Seisenran Toshishita, em 1986, e Jura no Midoki, em 87, obras essas que hoje só temos algumas fotos, lá em 89 sua primeira serialização foi Okami Nante Koakunai, na tradução Não Tenho Medo de um Lobo, um mangá de 6 capítulos com 4 histórias fechadas. Já em 90, ele escreveu Tende Shoarupid, ou O Anjo Pecador, na tradução literal. Dessa vez, uma história um pouco maior que conseguiu 32 volumes, que mais tarde foram compilados em 4 volumes fechados. A partir de então, ele escreveu mais algumas histórias que foram rejeitadas, mas não demorou muito para uma em especial ser aprovada. Ainda em 1990, nascia sua primeira maior obra, Yu Yu Hakusho. A história de um delinquente que não estuda, não trabalha e é considerado um vagabundo egoísta para o resto da sociedade. Porém, ainda no primeiro episódio, Yusuke se joga na frente de um carro para salvar uma pequena criança. E esse ato de bondade não era esperado nem pelos agentes sobrenaturais, o que fez Yusuke não ter lugar nem no céu e nem no inferno. Graças a isso, ele consegue a oportunidade de voltar à vida caso realize uma série de missões que lhe foram designadas por Koema, o rei do mundo dos mortos. Yu Yu Hakusho se tornou rapidamente um dos mangás de maior sucesso do Japão. O mangá com 175 capítulos e 19 volumes vendeu mais de 49 milhões de cópias só no Japão. Além disso, mais tarde a obra ganhou um anime, que também fazia muito sucesso de audiência, e também foi a porta de entrada dos animes para muitos brasileiros. Isso porque a série foi exibida na extinta TV Manchete, e era um sucesso da época. Yu Yu Hakusho, último episódio. A saga do nosso herói chega ao fim numa batalha decisiva. Já nem sei dizer. Yu Yu Hakusho, especial com 1 hora de duração. É o máximo. Nesta sexta, 6h30 da tarde. Tarde, ela também foi exibida no Cartoon Network, no bloco Toonami. Yusuke Urameshi era o garoto mais temido da cidade, até que fez um último sacrifício. E tem que viver como espírito. Agora, se quiser voltar à vida, esse menino mal tem que fazer o bem. O diferencial em Yu Yu Hakusho no Brasil, com certeza foi sua dublagem, recheada de gírias e zoeiras que os dubladores tiveram liberdade para adicionar na época, coisa que hoje em dia seriam muito criticados. E eu ordeno que haja como detetive natural. Isso é uma ordem, Trapizomba. Você ouviu, né? Eu prefiro mesmo é cantar. Ah, eu tô maluco. Ah! Portão das Trevas é horrível. A voz continua a mesma, agora essa cuequinha aí eu vou te cantar, hein? No Brasil, poucos produtos foram vendidos, mas entre eles você podia encontrar alguns mangás nas bancas, DVDs publicados pela PlayArt e um álbum de figurinhas que também deu as caras por aqui. Já em 95 ele conseguiu emplacar mais uma serialização, intitulada de Level E.
O mangá foi publicado no Japão também pela Shonen Jump e conta com um total de 16 capítulos. E embora a atmosfera do anime pareça meio assustadora, na verdade o mangá utiliza ainda mais humor do que em Yu Yu Hakusho. Aqui no Brasil, ele foi publicado pela JBC em 2013, com um total de 3 volumes. E uma adaptação em anime também foi produzida, rendendo 13 episódios, mas que nunca chegaram no Brasil. E então, em 98, chega Hunter x Hunter. Na história, a maior e mais bem paga profissão que existe é a profissão dos caçadores, os Hunters. Gon Freaks vive na Ilha da Baleia com sua tia e avó, até que um dia ele descobre que seu pai, Jim Freaks, é o maior e mais forte caçador da história, que o deixou na ilha ainda bebê para continuar na sua profissão de caçador. Sim, essa é a história de um pai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Gon decide se tornar um caçador na tentativa de encontrar o seu pai e tentar entender o que essa profissão tinha de tão especial que fez o próprio pai abandonar o seu filho ainda recém-nascido. Desde então, Gon se envolve em um monte de problemas, quase morre algumas vezes, e o pai... Bom, o pai não faz nada. Mas o que gerou essa belíssima cena, que pode ser um pequeno spoiler, então, se você ainda está assistindo o anime, pula aí uns 20 segundos. あいつが自分から来てほしいとでも言ったのか。言える状態じゃこのクソ野郎いっぺん死ねSério, depois dessa cena, o Leório se tornou o melhor personagem da história ever. A história ganhou 2 animes, um produzido ainda em 99, com um ritmo muito mais lento e alguns fillers. Isso pro anime não alcançar o mangá tão rápido. A ambientação era mais pesada e também tinha bem mais violência. A audiência era boa e ele até mesmo foi exibido aqui no Brasil na Rede TV e também no canal da TV fechada, o extinto Animax. Noite na Rede TV. Muita ação e aventura com os desenhos da TV Kids. Porém, mesmo com esse sucesso todo, o anime precisou ser cancelado na metade. Isso porque ele já havia alcançado o mangá. Tudo isso porque o autor simplesmente não desenhava mais os capítulos semanais. E os motivos? Bom, aí existem vários motivos. A Shonen Jump já alegou que o autor tem uma doença que impossibilita de desenhar. Porém, os detalhes disso nunca foram revelados. Também existem teorias de que a Shonen Jump pressionava demais o autor, e isso fez ele tomar um desgosto pela profissão a ponto de desenhar se tornar uma coisa ruim. De fato, a história da Shueisha e da Shonen Jump é cheia de polêmicas, com vários casos onde os autores não aguentaram a pressão e, bem, você já sabe onde isso terminou. Ou também acabaram sendo vítimas de doenças graves provocadas por estresse devido às cobranças pelos prazos, às exaustivas horas de trabalho ou também pelo sistema de qualidade que a Jump sempre tentava impor aos seus autores. Também existem boatos de que o seu casamento com Naoko Takeuchi, a autora de Sailor Moon, atrapalhou a publicação do mangá, já que os dois eram constantemente vistos passeando de Ferrari pelo Japão. E claro, o boato mais popular é que na verdade Togashi é um baita de um preguiçoso que passa o dia todo jogando Dragon Quest. Esse boato se popularizou depois de uma foto vazada do seu estúdio de trabalho, completamente bagunçado, e ele lá jogando o mais novo Dragon Quest. Porém, eu acredito que o buraco seja um pouco mais embaixo e que realmente Togashi, após 2 publicações de sucesso, acabou tomando ranço pela profissão. Mas o sucesso de Hunter x Hunter foi tão grande que em 2011 um novo anime foi anunciado, mesmo com o mangá tendo em média 6 a 7 capítulos anuais, quando o normal são 50 por ano. O anime de 2011 agora contava com uma paleta de cores mais alegre e com uma violência bastante reduzida. Teve 148 episódios e conseguiu abordar 2 arcos que o anime anterior não abordou, já que na época eles não tinham sido finalizados, que são os arcos da Formigas Quimeras e o arco das eleições. Sucesso de audiência e crítica entre os fãs, o anime até hoje é um dos mais aclamados, principalmente por ser produzido pelo estúdio Madhouse, uma das melhores casas de animação do Japão. Com a estreia do novo anime, era esperado que o Togashi iria voltar com tudo e desenhar os capítulos em uma frequência normal. Ele até tentou, mas não demorou muito até o mangá entrar em hiato de novo.
E então, em 2 anos, o anime já tinha alcançado o mangá novamente e precisou ser cancelado. O mangá ainda não foi finalizado, então não sabemos como a história termina. Porém, muitos consideram que a história já terminou. Isso porque o final do arco das eleições, cujo qual o anime termina, tem um desfecho bem satisfatório e tem uma cara de final. Dizem que o autor queria terminar a história ali, mas provavelmente a Shonen Jump não deixou, já que a história ainda tinha potencial para ir mais longe. Porém, é claro que o Togashi não quer mais trabalhar na série. Complicado. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de citar uma pequena referência ao autor em Bakuman. O personagem Hiramaru foi claramente inspirado no autor. Bakuman é uma história de jovens que querem se tornar autores de mangás. E um dos personagens é o Hiramaru, um gênio que tem uma facilidade muito grande para emplacar sucesso, mas que não tem paixão nenhuma pelo trabalho e é constantemente manipulado pelo seu editor para continuar desenhando. A referência é tão grande que o personagem também se casa com uma autora de mangás direcionado ao público feminino, assim como Togashi se casou com Naoko, a autora de Sailor Moon. E eles até mesmo passeiam de Ferrari pelo Japão, como eu citei anteriormente. Togashi com certeza é um gênio dos mangás. Muitos mangakas não conseguem desapegar da sua primeira obra de sucesso. Um grande exemplo é Akira Toriyama. Ele já tentou emplacar diversos tipos de trabalhos, mas acaba que sempre tem que voltar para Dragon Ball. Ou Masashi Kishimoto, que conseguiu publicar 72 volumes de Naruto, mas teve seu último trabalho rapidamente cancelado e voltou a trabalhar em Boruto. Infelizmente, a genialidade do Togashi não foi trabalhada da melhor forma, e o seu talento acabou sendo ofuscado por diversos problemas. Muitos dizem que o cara é preguiçoso, mas sabemos como o Japão é um país extremamente impiedoso quando o assunto é trabalho, de forma que a taxa de suicídio caiu com a pandemia, já que as pessoas podiam trabalhar em casa e passar mais tempo com a família. E bom, se o Togashi estava realmente sentindo essa pressão toda e não tendo vontade nenhuma de trabalhar, querendo passar mais tempo com sua família, eu não o julgo e nem o culpo por isso. É melhor ele parar o mangá do que uma tragédia acontecer. Mas bem galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like para ajudar e por favor compartilhe esse vídeo com algum amigo, pois ele deu um trabalhão. Comenta aí embaixo se você gostou desse novo quadro do canal. E é isso, nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!